Boa noite, vamos ficar em pé e vamos ler Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Toma a tua palavra agora aos nossos corações, porque a tua palavra nos faz bem. O nome de Cristo é maravilhoso. Ele é o nosso Senhor que habita aqui conosco. Que prazer ter nosso Deus conosco, mesmo com a entrada do pecado. O Senhor misericordiosamente não se afastou de nós, veio para nós e agradecemos por isto. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Ele será chamado Emanuel. Estou dando essas mensagens agora, tendo em vista o Natal, né? Tem muito para falar sobre esse assunto, mas a pessoa mais importante do Natal não é Papai Noel, é Cristo, Senhor Jesus Cristo. E ele recebe aqui, da parte do anjo Gabriel, o título de Deus conosco, e os dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. É interessante que ele nunca foi chamado de Emanuel, né? Ele só foi chamado de Emanuel quando os discípulos compreendiam que ele era o próprio Deus. E não precisava chamar Emanuel. Os irmãos lembram quando aqueles dois discípulos estavam caminhando para Emaús, todos tristes porque Jesus tinha morrido, e Jesus aparece com eles, no meio deles, eles não viram que era Jesus. Aí quando Jesus desaparece, eles estavam como que pedindo, fica conosco, fica conosco, porque o dia declina e tal. Muito importante, irmãos. E lembra também no último capítulo de Mateus, quando ele está lá no monte, está despedindo dos discípulos, ele diz o quê? E eis que estou convosco todos os dias. Tudo isso indica quem é ele. Tem também, queridos irmãos, expressões que mostram esse Emanuel. Por exemplo, diz que o verbo habitou entre nós. Indica o termo Emanuel. E esta é uma verdade tão bela e tão prática, né? Quando vocês param para pensar na grandeza do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aqui, queridos irmãos, 4 assuntos para tratar sobre esse nome, Emanuel. Então nós vamos ver aqui, porque estou trazendo para os irmãos, eu falei hoje pela manhã, que a maior luta do diabo vamos dizer assim, destruir o nome de Cristo. Jogar lama no nome do Senhor. Exaltar o homem ao invés de exaltar a Cristo. Foi sempre assim na história, irmãos. Cristo sempre, desde que o pecado entrou, Cristo é Deus conosco. E ele é o Deus, primeiramente aqui, veremos sua glória como Deus. Olha a ênfase que eu estou dando, irmãos, porque os irmãos já sabem muito bem a doutrina da triunidade, né? Pai, o Filho e o Espírito. As 3 pessoas, cada uma dessas pessoas é Deus. Nós não temos 3 deuses.
né? Os pagãos no Velho Testamento, por causa do nome de Deus, Elohim, eles compreendiam como deuses. Os deuses de Israel, esses deuses são poderosos por causa do nome. Plural, né? Elohim é um nome que está no plural. Então eles entendiam isso. Os judeus não. Os judeus entendiam de uma divindade, uma pessoa da divindade estava entre eles, cujo nome era Jeová. E eles, quando escreviam esse nome, os judeus piedosos usavam todo respeito, usava de um singular respeito por causa desse nome. Por quê? Eles entendiam que Jesus, não o nome Jesus, eles não estavam entendendo que Jesus não tinha nascido ainda, né? Quando Jesus nasceu, eles viram um nazareno, eles viram um homem, um mero homem, pobre, nazareno. Eles não deram valor, eles não viram a glória de Cristo. Os irmãos lembram João, capítulo 1? Quando o autor disse, o autor foi João mesmo, ele disse, vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. O que João estava querendo dizer? Ele está falando, eu, Pedro e Tiago, nós fomos no Monte da Transfiguração e lá nós vimos a glória dele. Ele estava como que dizendo, nós aqui afirmamos que ele é o próprio Deus. Então, queridos irmãos, nota a luta do diabo sempre foi, desde o começo, desde o tempo de Israel, a luta do diabo foi para destruir a imagem do Senhor, a glória dele, o poder dele. Quando a nação de Israel entrava em pecado, era uma forma de escandalizar, era como se estivesse colocando o nome de Deus entre os nomes dos deuses, dos ídolos que tinham espalhado por várias nações. Quando Israel recebia esses deuses, era uma afronta ao Senhor, irmãos. Era como uma traição, conforme diz lá em Oséias. É como uma mulher que tem um marido e está atrás de outros homens. Essa é a linguagem que é usada por Deus no livro de Oséias. Mas vamos agora pensar um pouquinho nesse nome, queridos irmãos, porque ele estava Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, é o significado desta palavra. Ele manifestou-se a homens especiais. Olha, queridos, um Deus glorioso que fez os céus e a terra, precisava manifestar aos homens? Precisava dos homens? Não. Os homens caíram em pecado. A natureza de Deus é a natureza santa. Ele é santo juiz, é um Deus justo e justiceiro. Era para acabar com a raça humana naquele momento, destruir todos. Ele não fez no dilúvio, salvando apenas Noé com sua família. Por quê? Foi a presença graciosa dele com os homens. Então, queridos, Deus conosco. Olha que privilégio. Eu estou aqui, eu e você estamos aqui, por causa de quê? Desse Deus conosco. Ele que teve com Noé, e Noé é tão pecador quanto eu. Ele que Enoque andou com ele, e ele o tomou para si. Aquele que puniu, mergulhou a raça humana naquele tempo no dilúvio, matando todos. Escolheu pessoas para estar com eles. Ele andou com Abraão. Olha o livro de Gênesis, irmãos. Deus andando com homens, conversando com homens, manifestando aos homens, aparecendo assim pessoalmente com os homens, na forma, é chamado na Bíblia, teofania, manifestação de Deus. Ele como anjo, aparecendo e desaparecendo.
Teofania, porque anjos também não têm corpos físicos, não é? Mas ele aparecia e desaparecia. Ele andou com Abraão, conduziu Abraão, deu lições a Abraão, manifestou-se a Abraão, ouviu as orações de Abraão. E depois da morte de Abraão, ei-lo com Isaac, depois de Isaac com Jacó, conduziu toda aquela família através de José para o Egito, para o cumprimento dos seus propósitos. Morreram aqueles patriarcas? Morreram, mas esse Deus não morre. 400 anos passaram, mais de 400, quase 500 anos passaram entre Gênesis e Êxodo. É o mesmo Deus ali, ativo, irmãos. O Deus que sabe da nossa condição. Depois ele manifesta para Israel, né? Aparece para Moisés. Deus conosco. Olha a maneira dele conduzir Israel pelo deserto, queridos irmãos. Que maravilha! Como ele conduziu. A Bíblia diz que de noite ele aparecia como fogo, e de dia como uma nuvem. Deus conosco, salvando, exercendo punição para os perversos, estabelecendo o seu povo ali em Canaã, para trazer Jesus. E foi assim, irmãos. A Bíblia no Velho Testamento, e aqui eu exorto vocês, todos os crentes em Cristo, que leiam, porque a Bíblia e todo o Velho Testamento é uma exposição de que esse Deus está conosco. Se vocês leem aí Isaías, vocês vão ver o nome dele, Emanuel, aparecendo também lá no livro de Isaías. Ele aparece também na Bíblia como porta-voz do céu, Deus falando por Deus. O próprio Pai fala, enviarei o meu anjo. Então ele aparece com o nome de o meu anjo, o anjo de Jeová, o anjo de Deus. Ele aparece para os pais de Sansão, eles aparecem para Davi, ele aparece para Davi, e ele aparece para Israel. O meu anjo estará com vocês, levará o meu nome ali. Que é esse? Deus conosco. Falando de Deus aos homens. Tá? Quando vocês leem os livros proféticos, né? Começa de Isaías e vai até Malaquias, né? 12 mais 5 dá 17. Eu tiro ali o livro de Lamentações, 16, né? Porque é curtinho, é apenas um pedacinho de Jeremias ali, né? Mas notem que aquilo, o que nós vemos ali? Deus comunicando a mensagem de Deus aos homens. Deus comunicando, Ele comunicando aos homens. Deus conosco em amor, paciência, justiça, juízo, misericórdia, graça. Quem falar para mim que no Velho Testamento não tem a graça de Deus? Tem sim. Tem sim. Deus nunca lida com os homens sem a graça dele. Nunca. Se ele salvou no Velho Testamento, é porque a graça dele estava em pleno exercício. Não apareceu Jesus Cristo como homem, não. Ele não tinha nascido. Mas ele apareceu em sua graça? Sim, salvando. Mas especialmente, irmãos, olha, eu falei para vocês no livro de Isaías, ele aparece ali como, olha o capítulo 40, irmãos. Que capítulo impressionante. Ali é o começo de uma conversa de Deus com Deus, Deus com Deus, né? 3 pessoas, uma conversando com a outra, Deus falando através de Jesus, Jesus falando para Deus, conversa amorosa, gloriosa, triunfante do Deus triuno. Ele como Criador, preservador, glorioso, temível e mais do que tudo, ele aparece impressionantemente como
eu sou o teu Salvador. Vamos para o segundo ponto aqui. Deus conosco. O que isso pode nos ensinar? Tem duas lições aqui nesta palavra, irmãos. Ele é Deus e Ele está conosco. Então, lições preciosas do Senhor. Vamos então, irmãos, examinar isto. Mostra primeiro quanto Ele se humilhou para estar conosco. Não tem coisa mais impressionante, irmãos, do que isso. Eu me lembro, muito tempo atrás, assisti um filme de gêmeos. Um era príncipe, né? E o outro era mendigo. Eu acho que vocês devem ter assistido, né? Quando um ocupa o lugar do outro. O príncipe ocupa o lugar do mendigo e o mendigo ocupa o lugar do príncipe. Mas ele vai para ver a sociedade, ele entra na sociedade para ver a miséria, o sofrimento, e ele aprende, né? Eu fiquei naquele filme pensando na glória de Cristo. Você sabe que é Deus, irmãos? Isaías 57 descreve um pouco a respeito dele. Ele diz ali, ele é sublime. A sublimidade do Senhor, irmãos, declara que não há possibilidade de ter alguém acima dele. Quando você e qualquer homem faz o juramento, normalmente faz juramento em nome de alguém que está superior àquela pessoa. Não é verdade? Mas quando Deus faz juramento, Ele faz no nome dele mesmo, porque não tem ninguém acima dele. Ele é sublime. Outro detalhe, sendo ele Deus, ele não necessita de absolutamente nada, irmãos. Tudo Satanás vai dizer que Deus precisa. Deus precisa de louvor, Deus precisa disso, Deus precisa de fé. Não, ele é Deus. Ele é autossuficiente em todos os distintivos dele, de seus atributos e glória e poder e tudo, irmãos. Ele é autossuficiente. Então, queridos, aquele filme do príncipe e o mendigo é nada para explicar a grandeza de Cristo, que nós vamos dar uma olhada aqui. Coloca alguma coisa aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 1, irmãos. E vamos para Filipenses capítulo 2. Esta semana eu dei uma prova para os alunos no seminário, dando esse trabalho aqui para eles em Filipenses capítulo 2, porque é um dos textos mais incríveis ao respeito do Senhor. E os irmãos devem saber que surgiu um homem, logo no começo da época da igreja, surgiu um homem chamado Arius. Ele usou esse texto aqui para proclamar que Jesus não era Deus, que ele era alguém que Deus criou. Então, na realidade, Arius deu origem à seita dos Testemunhos de Jeová. Mas nota o que Paulo diz aqui. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Observe bem, irmãos, que Paulo primeiramente está dando uma exortação. E a exortação para nós sermos humildes. E a pessoa que ele usa como modelo para humildade é Jesus. Ele não usa ele não usa Pedro, ele não usa nenhum profeta, porque são seres humanos, irmãos. Todos nós nascemos orgulhosos. A função do pecado é criar orgulho, não é verdade? Mas ele pega aqui quem? Nota que ele usa dois nomes de Cristo aqui. Ele não usa só Jesus. Ele usa Cristo, Jesus. Agora os irmãos, eu já falei para os irmãos aqui, que a palavra Cristo sublinha bem que Jesus Cristo veio de Deus. É ungido por Deus. Ele é o próprio Deus. Ele foi ungido não aqui, lá no céu, para vir
E o nome Jesus, nós vimos lá em Mateus, ele receberá o nome de Jesus. Por que esse nome? Porque é um nome bonito? Porque é um nome assim maravilhoso? Tem alguma conexão com outro nome? Não. A razão era, ele salvará o seu povo. O nome Jesus significa Jeová salva. Jeová salva. O nome Jesus indica o trabalho dele que ele veio fazer. Deus salva. Você vê isso no nome Jesus. Não é um nome para usar lá no supermercado, para dar bênção para o mercado, a sua casa, ou colocar lá dentro da sala. Não. O nome dele diz Jeová, o Deus salva. Agora, a partir do versículo 6, ele começa uma forma maravilhosa, rápida, mas de uma forma brilhante. Claro que foi inspiração, né? Ele mostra quem é Jesus. Veja, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Puxa vida. Meus irmãos, na Bíblia, Deus nunca dá glória para ninguém. A glória é dele. As honras são dele. O louvor pertence a ele. Mas aqui está dizendo, ele subsistindo. A palavra subsistir aqui dá a ideia de que ele era sempre Deus. Agora, queridos irmãos, nós estamos tão limitados, tão inclinados à mentira, que é mais fácil acreditar em Jesus como um homem melhor, um homem mais perfeito do que os outros. Você não está lidando com isso. Você está lidando com a divindade. E foi tanto isso que homens ajoelharam perante ele. João, Pedro e Tiago viram a glória dele, viram os olhos dele brilhando como fogo, viram a face dele branca, gloriosa, viram as vestes dele se tornando mais alvas do que a neve. Era Deus manifestando quem é ele. Chamou só 3. O que ele estava querendo dizer ali? Você lembra de Davi? Que precisava, quando ficou velho, precisava que os soldados fizessem para ele. Deus deu uma companhia de soldados fabulosos para Davi, porque ele era o general. Tá? Mas notem, queridos irmãos, Jesus chamou só 3 e mostrou para os 3, eu não preciso de vocês. Eu sou Deus autossuficiente. Os 3 ficaram com medo. Os soldados de Davi não temeram enfrentar filisteus para pegar água para Davi. Enfrentaram morrer. Os 3 que apareceram perante o Senhor, Jesus estava como que dizendo, vocês são medrosos. Eu não preciso, eu sou o próprio Deus. Olha que fantástico, irmãos. Eles se esconderam, mas aquilo trouxe uma reação de quê? Uma reação de glória. João fala na sua primeira carta, eu toquei nele, nós tocamos nele, eu encostei nele, ele é Deus. Pedro fala na sua segunda carta, nós vimos. Tiago, irmãos, ficou impressionado também. E agora, voltemos nossos olhos para o texto aqui, o versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma. Agora, eu ressaltei em minha língua a palavra forma, queridos irmãos. Porque a palavra forma, ela é interessante na Bíblia. Tem 2 palavras que são traduzidas forma. Uma é aquela forma na aparência apenas. Paulo usa em Romanos capítulo 12, tá? Para nós não sermos levados pela maneira como o mundo faz a gente ser conformado com o mundo, com o sistema, com o pensamento, com a maneira, com as ondas deste mundo. E ele diz, fuja disso.
Fuja dos costumes mundanos, das suas paixões mundanas, dos seus interesses, da sua avareza, da sua miséria, porque cada época o mundo é diferente, né? Nós estamos chegando ao fim da nossa vida e logo, se Cristo não voltar, o mundo vai ter outra maneira de lidar com o povo. Essa é a palavra usada para mostrar a aparência. Mas aqui não. Aqui mostra... A palavra forma mostra Cristo foi essencialmente, dentro dele, ele era Deus. Queridos irmãos, é tão difícil explicar isso. Eu me vejo tão pequeno para explicar. Mas os irmãos lembram do tabernáculo? Vocês que estão lendo a Bíblia no Velho Testamento, lembra como foi feito o tabernáculo? Por dentro era glória, por fora era feio. Por dentro era tão glorioso, que se alguém ousasse entrar, ele era morto na hora. Era a glória de Deus que estava ali. É chamado Shekinah. A glória do Senhor estava ali. Mas que olhasse por fora, viu que aquilo era pele de um animal texugo, que cobria a arca. Cristo, na aparência, era assim. Olha que homem aqui, quem deseja isso? Olha aquele nazareno, filho de um casal pobre, ninguém via que era Jesus. Ele chamou os 3 discípulos para mostrar quem era. E escuta, irmãos, aqui está em Filipenses, ele sendo Deus, essencialmente, a palavra essência, os irmãos sabem quem é. Você é essencialmente homem. Qualquer um aí, ninguém aqui é um animal diferente de um homem. Vocês, por mais que seja, não importa se é pobre, se é rico, se é culto, ignorante, se é de cor, não importa. Todos nós somos essencialmente humanos. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que Cristo sempre subsistiu essencialmente como Deus. Os irmãos estão percebendo? E agora, queridos irmãos, o que é que nós podemos falar? Sua identificação foi com os homens. Ele veio para estar conosco. Ele veio para identificar-se conosco. Então, como Deus, nós cairíamos duro. Se Jesus se despisse da sua humanidade entre os homens, todos cairiam mortos. Agora imagina, queridos, o que acontece o que aconteceria se Cristo despisse da sua humanidade perante Pilatos? Morreria Pilatos na hora, diante dos soldados. Se ele despisse da sua humanidade e mostrasse quem ele era, ninguém, aquela multidão cairia dura na hora. Jesus é Deus. Lembra no Velho Testamento? Ele fala para Moisés: ninguém que vê minha face ficará vivo. Ninguém. Então ele aparecia como anjo ou aparecia como homem. Está vendo? Então quando ele veio, ele nasceu entre os homens como homem. Mas notem, queridos irmãos, veja bem, sentimos felizes quando sabemos da presença de um famoso personagem conosco. Mas como Cristo apareceu, esse Deus conosco? Eu levo os irmãos para entender isto. Como é que Deus pode habitar conosco, no meio de homens imundos, no meio de pecadores, no meio de uma raça caída, defeituosa pelo pecado, herdeira da morte, condenada ao inferno? Como é que ele pode ficar conosco? Ele sofreu todas as afrontas na humilhação dele, queridos irmãos. Mas observe o que diz João. Diz ali: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Vamos lá, vamos para João capítulo 1.
Os irmãos vão entender melhor se eu abrir lá para vocês. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Veja, de graça. E aqui que está, irmãos. Quando você... Vamos ilustrar aqui. É muito difícil ilustrar o que é graça. Mas quando você está perto de alguém imundo, qual a tendência nossa? Não é afastar? Ou você vai chegar, abraçar aquela pessoa, olhar para ela com educação, com um ar de aceitação. Queridos irmãos, pense nisso. Eu me lembro daquela mulher que eu conheci lá na Bahia, eu era pequeno, toda suja, imunda. Ela fazia suas necessidades naquele cobertor mesmo. Teria alguém coragem de chegar, dar um abraço nela e dizer que gostava dela? Isso aqui, irmãos, é muito débil para explicar o que Cristo veio fazer. Ele veio não em tom de lei, não em tom de um carrasco, não em tom de um juiz, não com o cetro para dizer, sai da minha frente. Eu lembro do rei Assuero, porque qualquer um que entrasse na presença dele sem ser chamado, era morto, era chamado para morrer, não importava. Até Esther, esposa dele, ela tinha que pedir permissão, chegasse, entrasse, se ele não estendesse o cetro, a Esther morreria. Mas quando ele estendeu o cetro, ele estava dizendo, pode ser, você é bem-vindo aqui, rainha. Mas, queridos irmãos, Cristo estendeu o cetro da graça para horrendos pecadores. É dito aqui, veja, e vimos, cheio de graça. Graça. Que maravilha, irmãos. No rosto dele não tinha repulsa. No rosto dele tinha aceitação. Aceitação. Os irmãos sabem quantos missionários Deus usou para levar o evangelho a tribos. E teve uma família, até já falei dessa família para os irmãos, que eles foram trabalhar, acho que no Equador, numa tribo de índios, tribo indígena. E ele foi morto lá com a flechada. Que coisa, né? Sabe o que a família fez? A família voltou para os Estados Unidos, mas depois retornou à família para evangelizar a tribo. Havia o que naquela família? Graça, aceitação. É tão difícil explicar isto. Mas eu li de uma moça num navio comunista, que ela apanhava tanto, mas ela tinha no rosto uma aceitação pelo seu algoz, de tal maneira que ele não se conteve, ele se converteu. Olha, isso é graça. Quando Cristo entrou aqui, ele entrou um homem cheio de graça, no seu corpo frágil, no seu corpo de dor, no seu corpo de sofrimento, de sede, de angústia, de tristeza. Ele não faltou um olhar receptivo aos pecadores. Os irmãos sabem o que é Deus conosco? Entenda isso. O que é graça? É tão interessante graça, que em 1 Pedro, Deus está ensinando como nós devemos sofrer no mundo. Sofrer por amor a Ele. Sabe por que Ele diz isso?
No próprio texto diz lá em 1 Pedro, que isso é graça, é aceitável perante Deus. Já imaginou? Olha, queridos irmãos, quando a igreja de Deus está vivendo em santidade, o que não está acontecendo hoje, há uma mistura da igreja de Deus com o mundo. Os crentes se contentam com o mundanismo hoje, e então procuram encobrir a coisa com atividade. Vamos fazer evangelismo, vamos fazer missões. Quando a igreja anda em santidade, esse é o modo de Deus de atrair o mundo para dentro da igreja. Hoje não tem isso. Por quê? Porque quando a igreja é santa no viver, há graça no olhar. A santidade, irmão, não é afastar. Santidade é aceitação. Santidade é maravilhosa. Santidade faz uma comunicação bendita. Santidade é festa, é alegria, é prazer. Mas nota o versículo, voltemos para João, porque nós não prestamos atenção muito na palavra. Tem duas coisas que João fala a respeito disso aqui. Porque se você falar só graça, fica uma graça defeituosa. Mas ele diz graça e verdade. Agora, irmãos, note como o equilíbrio de Deus entre os homens. Quando Jesus comunicou com os judeus, ele era gracioso? Era, mas ele era verdadeiro. Então, quando ele comunica a verdade, ele comunica em tom de seriedade. Olha o capítulo 5 de João. Quando ele fala, eu vim para dar vida. Ele está dizendo, o mundo está morto. Vocês estão mortos no pecado. Quando ele chega lá em João capítulo 6, que ele expõe que ele é o pão da vida, ele é a carne, quem comer dele viverá. Ele está, irmãos, indo contra aqueles princípios supersticiosos dos judeus, que eles pegaram da lei, sem entender. Eles entendiam a letra, mas não entendiam o espírito da lei. Ele está mostrando o quê? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele está trazendo o céu para a terra. Ele está dizendo que eu vejo o que eu estou falando. Eu sou enviado de Deus. Os irmãos estão percebendo? Graça e verdade. Olha o capítulo 8, irmãos. Aquele capítulo é extraordinário. O que ele está dizendo ali? Se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, graça e verdade. Aceitação e realidade. E pé no chão. Observe, queridos irmãos, que é assim que a Bíblia diz. Note quando ele encara os judeus. Ele não tem medo. Ele fala, vocês são filhos do diabo. Vocês querem fazer a vontade do vosso pai. E vocês querem me matar. Graça e verdade. Observe, irmãos, que a graça sempre atuou com a verdade. Quando havia pecadores chamados para a salvação, então havia uma unidade, uma aceitação. Observe quando ele entrou na casa de Zaqueu. Ele entrou graciosamente. Ele passou pela maldição da lei, invadiu a casa de um publicano para levar o quê? A verdade. Os grandes homens de Deus comunicavam graça, mas com a verdade. Porque o mundo queria só graça, mas a graça sem o mundo não é graça, é desgraça. A graça sem a verdade, desculpe aqui, a graça sem a verdade não é graça, é desgraça. Os irmãos percebem então que é comunicando o amor de Deus aos homens, mas a verdade de Deus. E então, nisso aqui, o Senhor confronta com o mundo. O mundo queria um Jesus gracioso para o mundo. Um Jesus que desse cesta básica. Um Jesus que curasse. Um Jesus que visitasse as pessoas e tirasse dos túmulos, desse uma perna nova, um braço novo, um olho novo. Eles queriam isso. Está vendo aí? Isso aí você pode encontrar nos políticos. Eles são assim.
os reis, todos eles querem ser cortejados. Jesus nunca quis. Ele é glorioso, dono da glória. Ele falava a verdade. E porque eu digo a verdade, vós não me credes. Os irmãos percebem agora? É por isso que levaram-no até a cruz, para mostrar o que é que os homens querem. Eles querem desgraça. Escolher um Barrabás, ao invés de escolher o justo. Escolher uma desgraça, ao invés de escolher a graça. É assim o homem no pecado, queridos irmãos. Eu vou terminar essa mensagem no meio dela. Mas eu quero levar aqui os irmãos. Mostra uma verdade. Deus conosco. Só para os crentes. Só você entende, querido irmão, o que é Deus conosco. Quando ele partiu para os céus, ele diz, não vos deixarei órfãos. Lembra? Os discípulos estavam com medo, porque ele foi morto. O que é que nós vamos fazer? Nós estamos sozinhos. Como se uma criança tivesse desamparada. Theo, por exemplo, desamparado do papai e da mamãe, jogado no mundo. Isso aqui corta o coração. Ele diz o quê? Não vos deixarei órfãos. Eu virei na pessoa do Espírito Santo, mas não para habitar como eu habitei, em vós, e vós sereis agora a alegria que ninguém vai tirar, a alegria que virá ninguém vai tirar, ninguém. E aqueles homens, quando o Espírito de Deus desceu para habitar neles, pelo poder do batismo do Espírito, eles, irmãos, mudou o mundo. Colocou o mundo de cabeça para cima. O mundo estava desnorteado, mas aqueles homens de Deus e os que se convertiam eram renovados na graça. Havia alegria em abundância. Por quê? Deus conosco. E os homens incrédulos, esses homens andam com Deus, andam com Jesus. Olha como eles falam. Olha Pedro, eles não têm cultura nenhuma, eram pescadores. Olha João, olha Tiago, pescadores. E agora, olha como eles falam, olha como eles pregam, olha que autoridade, olha que coragem. Eles não têm medo da morte. Eles não estão aqui para agradar ninguém, eles querem agradar o Senhor. Não vamos nós fazer o que Deus mandou. Era assim aqueles homens, porque Deus conosco. Olha, queridos irmãos, que maravilha. E sabe, ele anda com os crentes. Você, querida irmã, querido irmão, você está sozinho? Não. O que ele diz? Eu nunca te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Os santos de Deus encontram isso. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus conosco. Que nome maravilhoso. Grande Emmanuel. Não é maravilhoso isso? Você chegar no seu quarto, orar, e ele está ouvindo. Você está andando ali para qualquer lugar. Ele está ao seu lado, orientando. O que é que falta para os crentes? Uma identificação com ele, um prazer por ele, um toque dele, um sentimento tomando conta também, a fé ocupando todo o seu ser. Para, Senhor, tu não me abandonas. Nunca, nunca. E eu finalizo esta mensagem. Ele está com os pecadores arrependidos. Ele deixa o orgulhoso de lado. Ele dá corda para os perversos. Você é arrogante, quer continuar no pecado, quer viver do jeito que quer, ele dá corda, deixa. Então, às vezes, tem impressão de prosperidade, mas cuidado com essa prosperidade. Mas ele está perto de um pecador que é arrependido, de uma alma que não quer mais viver assim. Eu quero Jesus, eu quero que ele me salve. Eu tenho vivido no pecado, eu estou arrependido, eu quero ficar livre da condenação. Ó Senhor, vem acabar com essa falsa mensagem, vem destruir essa falsa paz que entrou na sociedade aqui no Brasil todo.
todos estão sentindo uma paz perigosa, letal, venenosa. Vem tirar, Senhor, para que os pecadores se convertam, para que os homens saibam do inferno, saibam que não há outro meio senão a cruz. Ele está presente e pronto para salvar na hora o pecador que é arrependido, crê nele. Que ele aplique a sua palavra em nossos corações.